Muito bem, então agora nós vamos começar a nossa história. Eu vou começar a história fazendo uma pergunta para vocês. O que é, tá bom? O que é? Você gosta de... então. O que é que é igual para todas as pessoas? Não importa se a pessoa seja alta, baixa, não importa se ela seja criança ou idosa, não importa a vida financeira dela, se for um menino ou uma menina, o que... Olha, não dá nem pra ficar com essas crianças, viu? É isso mesmo, é o amor de Deus. O amor de Deus, ele não faz acepção nenhuma. O amor faz diferença entre nós, meninos, meninas, os mais jovens, os mais velhos, pessoas com muito dinheiro, pessoas com poucas condições financeiras. O amor de Deus é o mesmo para todos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. A nossa história de hoje é sobre o amor de Deus. Não sei se vocês repararam aqui que nós temos um livrão, mas esse livro aqui não tem nenhuma palavra, não é? Porque nós chamamos ele de livro sem palavras. E o livro sem palavras conta uma história muito linda, que é sobre o amor de Deus. Bom, então vamos lá. Eu vou explicar para vocês o porquê do nosso guarda-chuva. A nossa história de hoje, ela fala de um menino que saía andando por aí com um guarda-chuva todo colorido, num dia em que não estava chovendo. É comum, crianças, sair por aí com guarda-chuva aberto? Não, né? Sem ter chuva? É comum? Às vezes é? Ah, do sol, é verdade. Também, é verdade. Ô tia? Quem é? Ô tia? Oi. A senhora me chamou? É o Betão? Ei! Eu vim na EBD. Você veio para EBD? Sim. Parabéns! E hoje... Eu posso aparecer, tia? Deve aparecer, por favor. As crianças querem te ver. Você tá tímido? Tcharam! Que bom que você veio! Bom dia, Betão. pessoal! Ô tia, você falou que tem um livro sem palavras aí? Tem aqui, Betão, olha só. Nossa, que grande! É grande, né? Nós pedimos um livro que fosse grande, como a pessoa que fosse contar a história. Tô vendo. Viu como ele é alto? É isso aí. Então, o nosso livro não tem palavras. Não tem palavras? Mas deve ter figuras, não tem? Peraí que a tia tira. Eu vou pôr pra lá, então. Peraí. Assim? Olha, colocaram o negócio na minha frente aí, tia. A tia também, viu? Bom, o nosso livro, Betão, não tem palavras. Mas deve ter figurinhas. Também não. Não tem figuras? Não tem. Eu quero ver como que você vai explicar isso para a criançada. Você vai se E para todos. Você vai se surpreender, Betão, com a linda história que esse livro vai nos contar. Que legal. Ô tia, eu tô vendo também um guarda-chuva ali. Tem um guarda-chuva ali. Colorido, que bonito. Bonito, não é? Lindo. Esse guarda-chuva faz parte da história do menininho que nós vamos contar hoje. Porque o nosso tema não é pequenas mãos, Sim. Grandes obras. Isso. Então nós estamos, durante esta EBF, falando somente sobre crianças que fizeram a diferença. Eu quero ouvir, Quer ouvir? Manda ver. Vamos lá. Vamos começar a nossa história. Ô, Betão. Oi. Você viu como a nossa igreja é colorida? Eu vi. Tem uma árvore ali, tia. Tem uma árvore. Que linda. Essa árvore
também faz parte da história, tá? Ah, então Depois você vai descobrir por quê. Você pode explicar então por que tá tudo colorido? Sim, cada uma dessas cores vai nos fazer lembrar de alguma coisa. Você recebeu uma... Você não recebeu a pulseirinha, Betão? Não recebi, mas eu ó. vi que tinha bastante pulseira colorida também. Sim, hoje todas as crianças receberam essa pulseirinha. Sabe por quê? Essa pulseirinha tem exatamente as cores da nossa história. Quando elas estiverem lá em casa, elas vão conseguir lembrar da história olhando para a pulseirinha. Olha que bacana. Não E, é tia, legal? você tem uma cor preferida? Eu tenho. Eu gosto de azul, eu gosto de rosa. E você? Eu gosto de amarelo. Amarelo, então. Bom, vamos começar então? Vamos. Ô, Betão. Oi. Eu vou fazer uma brincadeira com você, tá? Que legal. Vamos lá. Eu vou falar uma cor e você me fala alguma coisa que você lembra com essa cor. Ok. Vamos lá. Azul claro. Céu. O céu, muito bom. E se eu disser... Agora eu vou perguntar para as crianças, tá bom? Ok. Crianças. Branco. As nuvens. Muito bom. Amarelo. O sol. Muito bem. A lua é branca, né? Meio branquinha? É. Muito bom. Então vamos lá. Começando a nossa história, então. Naquele dia, as pessoas ficaram intrigadas, curiosas, com uma coisa muito diferente. Elas viram um guarda-chuva que parecia estar andando sozinho. E elas estranharam. Ué, mas guarda-chuva não anda sozinho, né? Viram aquele movimento? Era um dia que não estava chovendo e ninguém estava entendendo o porquê daquele guarda-chuva. Além do mais, o guarda-chuva era colorido, mas de um jeito diferente. Espera aí, irmãos. O guarda-chuva era colorido, mas de um jeito diferente. Logo, o mistério foi solucionado. As pessoas olharam com atenção e viram que era um menininho que estava levando aquele guarda-chuva. O menininho foi até um parque, sentou pertinho de uma árvore, colocou o guarda-chuva dele ali e todas aquelas crianças, adultos que tinham ido atrás por curiosidade, ficaram olhando para ele. E ele perguntou: vocês querem saber a história do meu guarda-chuva? As crianças estão curiosas, né? As crianças, sim, eu quero. Aí o menininho disse: então eu vou contar para vocês. E ele começou a cor amarela. Ô tia. Oi. Não é melhor usar outro microfone? Que eu achei esse aí deve estar cheio d'água. Né? Que bom que você tá fazendo me autorizou a fazer isso. O Vitor tá aí? Som. Aí. Acho que fica melhor assim, né, tia? Melhor assim, né? Isso. Tá bom, então, vamos lá. Bom, aí o menininho falou assim: nós vamos começar nossa história pelo amarelo. Vocês estão vendo a cor amarela? Sim. Aí o menininho mostrou o amarelo e falou assim para as crianças: o amarelo vai representar o amor de Deus. Vocês sabem que Deus criou muitas coisas maravilhosas, não é verdade? Sim. Sim. Ô Betão, fala uma coisa muito maravilhosa que Deus criou. A natureza, os animais. Muito bem. Os lagos, o sol. Muito bem, Ju. Eu tô falando que não dá para brincar com essas crianças, é? Ô tia, mas peraí. O que o amarelo tem a ver com o céu? Pois é. Deus criou o céu
pensando na sua maior criação, que somos nós, os seres humanos. Que bacana! Não é? Olha Sim. só. A Bíblia diz que Deus nos amou com um amor tão grande, a ponto de entregar o seu único filho para morrer na cruz por nós. Que bacana! E aí, como é que... Mas tia, não estou entendendo onde é que vai entrar o amarelo. Deus nos criou e Deus quer que a gente vá morar com Ele eternamente. Olha que legal! Ô, tia, Onde? No céu. por isso que em Apocalipse 2,18 diz assim: o céu onde nós vamos morar é feito de ouro puro, transparente como Betão. vidro. Porque o amarelo lembra o dourado, que representa as ruas de ouro lá do céu. Uhul! O livro do Apocalipse, no capítulo 21, versículo 18. Você falou certinho, Betão. Nos descreve como é o céu onde nós vamos morar. Então quer dizer que Deus criou um lugar perfeito para todos um dia ir morar com Ele eternamente? Exatamente. E o céu não é o céu azul onde os passarinhos voam, não. É o céu onde nós iremos morar. É a casa eterna do Pai. Bom, que legal! esse lugar perfeito, como Deus é perfeito, pode entrar coisa ruim lá? Claro que não. Não. Muito bem. Quando Deus diz em Isaías 44, 24, eu fiz todas as coisas. O Senhor está nos mostrando a soberania dele, crianças. Como ele é poderoso para fazer todas as coisas e nos dar o melhor. Acontece que tem uma coisa que não pode entrar no céu de jeito nenhum. Vocês estão vendo essa próxima cor? Pois é, a escuridão. A escuridão representa o pecado. Ô tia, O pecado não pode entrar no céu. tia, eu pensei que você ia falar que eram as pessoas gordas. Não, Betão. Porque a porta é estreita. Ai, Betão, não. O céu é um lugar perfeito para todas as pessoas que aceitam a Jesus. Então pode E ir lá todas no- as pessoas. Pode, claro. E lá não haverá distinção. Lembra que eu comecei falando sobre isso? Sim. Não importa a aparência. Ah, que bacana. Que bom, não então é? para todo ser humano. Todos os seres humanos que aceitam a Jesus podem entrar no céu, independentemente da sua aparência. Mas aí nós temos um problema sério, porque a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso quer dizer que todos nós pecamos, Betão. Então as pessoas que vivem em pecado não vão viver eternamente no céu? Então, Betão, aí é que tá. O pecado, ele nos afasta de Deus. Crianças, nós pecamos quando nós desobedecemos os nossos pais, as pessoas que nos amam e cuidam da gente. Nós pecamos quando nós falamos mentira, quando a gente finge, Quando briga, quando briga. fala palavrão, Isso tudo é pecado. cola na prova. O pecado, ele traz muitos problemas e nos deixa longe do Senhor. Não canta na hora que o tio Gilberto pede. Mas o tio Gilberto hoje estava num humor, né, Betão? É. Dando bronca Já deu uma em todo bronca nele mundo. aqui, que ele ficou pulando demais aí. Bom, então, tecnicamente, se todas as pessoas pecaram, elas não poderiam viver na presença do Senhor, certo? Certo? Certo, mas aí é que vem a melhor parte da nossa história, Betão. Aí o menino continuou mostrando as cores do seu guarda-chuva e mostrou para as crianças uma... eu quero falar uma coisa que o menino contou, que eu já ia esquecendo, Betão. O pecado, ele é tão triste, que ele nos coloca numa situação como se a gente estivesse num lugar escuro, Nossa.
fechados. Se você está num lugar fechado, no escuro, você consegue ver a saída? Não, tá tudo escuro. Não, exatamente. Eu tenho O medo do pecado, exatamente, o pecado nos deixa aprisionados. Ele nos prende. Sim. Exatamente. Então, Deus, na sua infinita misericórdia e no seu amor que não tem limites, fez uma coisa que é representada pela próxima cor. A próxima cor é o vermelho. E ela vai representar para nós o sangue de Jesus. Ah, Betão, você Tem poder. acertou. Ah, tem mesmo. Ela vai nos mostrar o ponto mais alto do amor de Deus, que é o sangue de Jesus. Uau. Vocês sabiam, crianças, que o salário do pecado é a morte? Então pensa com a tia aqui. O menino estava contando para aquelas crianças e aqueles adultos que estavam escutando a história. Se todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, eles estão separados do Senhor pelo pecado, certo? Certo. Como é que a gente faz então para se aproximar de Deus? Bom, então Deus enviou o seu Filho Jesus para pagar pelos nossos pecados. Porque se todos nós somos pecadores, nós precisávamos de alguém puro, sem pecado, para nos salvar. Olha que interessante. E só existe um puro, sem pecado, que é Jesus. Jesus morreu na cruz, onde nós deveríamos morrer, porque nós somos os pecadores. Nós é que deveríamos pagar com a morte pelo pecado. Não, Jesus, no seu amor infinito, fez isso por nós, no nosso lugar. Ele só pôde fazer isso porque Ele é o Filho perfeito de Deus. Olha que bacana. Ele é perfeito e sem pecado. E por essa razão, Ele pode ser o nosso Salvador. Uhul! É, Betão. Se Jesus tivesse cometido pecado ou tivesse errado, Ele não poderia. Mas Jesus, Ele foi perfeito do início ao fim. Ele continua sendo perfeito porque Ele vive com o Pai lá no céu. E aí, em Pedro, 1 Pedro 3,18, diz assim, que Cristo sofreu pelos nossos pecados, olha só, o justo pelos injustos. Bom, Jesus foi para a cruz e morreu no nosso lugar. É muito triste isso, crianças, porque Jesus não merecia morrer. Quem merecia? Nós. Mas Ele morreu por amor a nós, em nosso lugar. Mas, Betão, a história não fica triste não, viu? Não, porque ao terceiro dia Ele ressuscitou. Uhul! O menino continuou contando que Jesus é tão poderoso que, além de vencer o pecado, Ele também derrotou a morte e ressuscitou. Oh, então Ele está vivo! Está vivo! Vamos aplaudir Jesus! Uhul! Bom, aí... Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Exatamente, João. Exatamente. É isso mesmo. Jesus, o perfeito Filho de Deus, já pagou por todos os nossos pecados. Betão, você sabia que não importa em qual escuridão a pessoa esteja presa? Não importa, o sangue de Jesus tem poder para libertar. Isso, Ele purifica todo o pecado, né, tia? Todo pecado. Então, se a pessoa foi um bandido um dia, ele pode aceitar Jesus e ser uma pessoa transformada. Exatamente, porque o sangue de Jesus é poderoso para nos limpar de todo o pecado. Que bacana. E Betão, sabe qual é
a melhor parte? Você faz isso uma vez na vida e é pela vida toda. Olha, para todo sempre. Uma vez que você reconhecer que Jesus foi para a cruz no seu lugar, já é suficiente por toda a sua vida. Que bacana, eu gostei disso, hein, tia? Muito bom, não é? Sim. Bom, uma vez que você entender, que aquelas crianças que estavam ouvindo a história entendessem que Jesus havia morrido no lugar delas, elas precisavam fazer o quê? Aceitar que eram pecadoras. Sim. Crianças, naquele momento, as pessoas que estavam ouvindo a história ficaram tristes. Sabe por quê? Elas lembraram que estavam vivendo na mentira, no fingimento, sabe? Elas começaram a analisar as suas vidas e perceberam que estavam vivendo em pecado. Em desobediência, em né, tia? desobediência. Mas aí, o menino continuou a história e mostrou uma nova cor. E ele disse assim: olha, vocês não precisam ficar presos no pecado e na escuridão. Esse quarto escuro onde vocês estão, vocês não precisam ficar mais aí, porque o sangue de Jesus pode nos purificar, tirar de nós toda a culpa do pecado e fazer a nossa história se tornar assim, como essa folha, em branco, nada escrito. Isso quer dizer recomeçar, uma nova história. Já pensou, Betão? Você ter a sua história reiniciada. Tudo que passou, passou, esquece. Porque a Bíblia diz que o Senhor não vai ficar lançando na nossa face os nossos pecados. Olha que Isso quer dizer que eles serão esquecidos. Que para bom. Sempre, viu? Que bom, né, tia? Exatamente. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Então, o Senhor Deus amou o mundo de tal maneira que mandou Jesus, o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Certo? Vamos fazer um exercício, Betão? Vamos! Nós vamos falar esse versículo, porque as crianças aqui são muito espertas. Sim, sim. E na hora da palavra mundo, nós vamos trocar pelo nosso nome. Tá? Tudo bem? Então vai ficar assim, ó. Você entendeu, Betão? Sim. Quer fazer, então? Como é que é mesmo? Vamos lá. Brincadeira. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que... eu errei, Betão. Errou. Porque Deus amou a Higina de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que a Higina que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Legal. Vai, Betão, sua vez. Porque Deus amou o Betão, isso? De tal maneira que enviou seu Filho para que eu pudesse crer nele e ter a vida eterna. Amém! Vamos lá, crianças, vamos tentar? Conseguem? O seu Filho, que nele crê. Amém. Tia Adri? Perfeito. Éden? Sophie? Que Deus amou a Sofia de tal maneira que deu seu Filho unigênito para a Sofia, que dele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou a Gil de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para fechar, vamos chamar o Pastor Eliseu.
Só pode, não, pastor, só falar o versículo daí mesmo, bem alto. Porque Deus amou o Eliseu de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que o Eliseu que nele crê tenha a vida eterna. Amém. Ô, tia, amém. Fala aqui. Vamos fazer assim, todo mundo fala junto. Agora vamos fazer? Então vai. Isso, cada um vai falar o seu nome, tá bom? Cada um fala o seu nome. Isso. Tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo e deu seu Filho unigênito para que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Legal! Muito bem. Então, crianças, essa história que o menino estava contando era para mostrar que Jesus é o caminho para nos livrar do pecado. Jesus é o caminho para nos tirar do quarto escuro e nos trazer para a luz. Ninguém quer viver na escuridão. Na escuridão, você não consegue andar. Você fica parado. Você não vive. Na escuridão, você não tem direção. Jesus é o caminho para nos trazer para a vida. Era isso que o menino estava querendo mostrar para aquelas crianças e adultos que estavam escutando a história.